Cara, o julgamento do golpe contra aquela democracia desse STF, daquelas 11 famílias, sem passar pelas quais não se ganha causa por lá, é secreto. Só jornalistas sem celulares nem gravadores, aqueles representados por essa Associação Brasileira de Imprensa, que denunciou o Ives Gandra Martins à OAB por ser o especialista em leis convocado para avaliar as possibilidades constitucionais de enfrentar a grave e iminente instabilidade institucional representada por um poder não eleito, usurpando abertamente todas as prerrogativas dos três poderes que definem a democracia, podem assistir em telões, né, o que se passa lá dentro. Só narrativas podem sair do tribunal que dita o destino do Brasil inteiro em nome da democracia e do Estado democrático de direito. Cara, nada, senão o pior, justifica tornar secretos os depoimentos de um processo desse grau de relevância pública. E o fato dos jornais e as televisões tratarem todo esse cerco como ponto pacífico, né, que nem é digno de nota, é o atestado oficial de óbito da democracia brasileira. De pichação com batom, a presença nos acampamentos em frente a quartéis, lá longe da Praça dos Três Poderes, no dia seguinte do quebra-quebra, né? Da presença física no Brasil ou no exterior dos Felipe Martins e do suposto chefe do golpe, né? Do Ives Gandra Martins ao mendigo, ao retardado mental ou ao vendedor de algodão doce, presos nas imediações, tudo é organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio, que tem que ser punidos com penas somadas. E todo mundo vai preso antes de ser julgado, para ser julgado com sentença previamente anunciada, 2 ou 3 anos depois, num call de internet fechado aos olhos do público, sem advogados nem conhecimento pelas defesas de todas as provas da acusação. Gente, aos termos dos artigos 136, 137 e 142 da Constituição de 88, examinados em reuniões formais e registradas em ata, chamam uma minuta golpista. Ela é tão literalmente idêntica ao que está escrito na Constituição que não pode ser apresentada fisicamente. Diz o seguinte, o artigo 136, que trata do estado de defesa. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que são os comandantes das 3 armas, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional, que é a condição na qual nós continuamos mergulhados em função da usurpação dos 3 poderes que definem a democracia por um grupo de 11 funcionários públicos não eleitos, né? E isso é o que diz o 137, que trata do estado de sítio. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. E diz mais isso o artigo 142, que trata das Forças Armadas. Aspas. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes,
da lei e da ordem, que estavam e continuam sendo frontalmente violadas por quem deveria ser o seu principal guardião. Mas a discussão entre os personagens indicados pela Constituição para discutir a aplicabilidade ou não dessas medidas, né, em reuniões que chegaram à conclusão final de que as exigências legais não se aplicavam, ainda que as exigências para discutir essa possibilidade sim se apresentavam, chama-se a trama golpista. O Brasil, do golpe que está vendo, já não sabe mais o que fazer sobre o golpe que não houve. Está numa confusão de produzir orgasmos em qualquer Zé Dirceu. Está em pleno caos institucional e emocional. Até a imprensa que se opõe à ditadura que está aí regrediu aos padrões da Idade das Trevas. Não só voltou a aceitar pacificamente aquilo que o mundo civilizado renega desde os albores do século XVII, a saber, que os pensamentos e as palavras pertencem a cada um. A justiça dos homens só pode julgar ações, e essa é a fronteira entre a civilização e a barbárie. Como também essa imprensa comprou a carta falsa de que o ônus da prova é dos acusados e não dos acusadores. Fica debatendo, ponto por ponto, cada uma das criações da imaginação da equipe de roteiristas mambembes lá do Alexandre de Moraes, né, que transcrevem aquilo que o chefe lhes grita tão mal como quem tem certeza de que não precisa vender suas histórias. Não há alternativa possível para elas. Elas estão sendo escritas para serem impostas ao Brasil. Nos interrogatórios, a chantagem é explícita. O interrogado de ontem, extraordinariamente, só ele e não a sua mulher, os seus filhos e o resto da sua família, como se tornou padrão aí no modelo nazi-lulistas para patentes abaixo de general, foi ameaçado por limpar dos relatórios da Polícia Federal as contribuições exigidas da imaginação dos roteiristas do Alexandre de Moraes. Não, ele nunca deu voz de prisão ao Bolsonaro, apenas comentou que se ele declarasse vigente o artigo 136, ele seria fatalmente preso pelos seus inimigos. E estamos vendo que não precisava nem isso. Não, ele nunca disse que o almirante Garnier apoiava um golpe. Ele apenas comentou que, como um bom soldado, ele reafirmou a sua lealdade ao presidente num dos debates lá em torno da Constituição. Não, ele nunca deu qualquer ordem de movimentação de tropa, que de resto jamais aconteceu. Cara, no mundo encantado da democracia nazi-lulista, nada se perde, tudo se transforma naquilo que o Alexandre de Moraes quiser. Toda essa farsa tem por objetivo secundário, gente, tirar o Jair Bolsonaro do alcance dos eleitores em 2026. E tem como objetivo final banir de uma vez para sempre qualquer sombra de liberdade desses tristes trópicos aqui, que doravante hão de se tornar chineses até com ajuda direta de censores chineses. E se não bastar tirar o Bolsonaro do páreo, está aí o sistema eleitoral exclusivo do Brasil, de Bangladesh e do Butão, para garantir quantas tomadas do poder forem necessárias nessa democracia onde criticar urnas exclusivamente eletrônicas, usando os critérios que a democracia alemã usa como padrão, não apenas virou crime, mas virou o mais hediondo de todos os crimes. Fato que é razão mais que suficiente para que qualquer sujeito que não seja incuravelmente mentecapto desconfie completamente dessas maquininhas.